Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja contigo. E hoje é mais um dia na presença do Senhor. E juntos vamos para o nosso 23º dia da nossa jornada de 40 dias de jejum e oração. Vamos ampliar e cumprir a visão. Hoje, no 23º dia, vamos ver marcas dos servos de Deus. 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículos de 1 a 10 diz: Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses em Deus, Pai e no Senhor Jesus Cristo, graça e paz a vós outros. Damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações e sem cessar, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai da operosidade da vossa fé, na abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Reconhecendo, irmãos amados de Deus, a vossa eleição, porque o nosso Evangelho não chegou até vós tão somente em palavras, mas, sobretudo, em poder, no Espírito Santo e em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Com efeito, vos tornastes imitadores nosso e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que, em meio de muitas tribulações, com a alegria do Espírito Santo, de sorte que vos tornastes um modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia. Porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e Acaia, mas também por toda a parte se divulgou a nossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma, pois eles mesmo, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, e como deixando os ídolos, vos convertestes a Deus, para servirdes Deus vivo e verdadeiro, para aguardardes dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. A igreja de Tessalônica é um excelente exemplo do alcance de uma região. A primeira carta que o apóstolo Paulo escreve, ela ressalta algumas das suas qualidades que podemos aplicar em nossas vidas e igreja. E assim também alcançamos nosso estado para Cristo. O livro de Atos dos Apóstolos descreve como o apóstolo Paulo chegou à cidade de Tessalônica e como começou a igreja. O que mais nos impressiona é que Paulo esteve apenas 3 sábados naquela cidade e plantou uma igreja com excelentes qualidades. Atos, capítulo 17, versículos de 1 a 9. Ele mesmo fala como chegou à cidade e começou o trabalho, porque o nosso Evangelho não chegou até vós tão somente em palavras, mas, sobretudo, em poder no Espírito Santo e em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 5. O Evangelho de poder. Em primeiro lugar, Paulo afirma que o Evangelho não chegou ali somente em palavras,
mas no poder do Espírito Santo. Creio que aqui está o ingrediente básico para que tenhamos igrejas fortes e experientes. O Evangelho de Cristo é comunicado em palavras, mas tem um poder sobrenatural. O próprio Paulo afirma que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Romanos capítulo 1, versículo 16. Daí a necessidade de cada crente, cada pastor, cada obreiro de Deus ser revestido com o poder do alto para que o Evangelho seja comunicado não somente em palavras, mas no poder do Espírito Santo. O Evangelho firmado na palavra. Além do poder, o apóstolo Paulo afirma que o Evangelho chegou em plena convicção. Isto se refere à firmeza doutrinária. Paulo recebeu as revelações do Senhor Jesus e tinha plena convicção do que ensinava. Precisamos de igrejas que estejam firmadas na palavra de Deus, mas hoje parece que não temos mais estudos bíblicos doutrinários profundos em nossas igrejas. Há pastores que somente pregam o que o povo gosta de ouvir e não ensinam os conceitos básicos do Evangelho. Alguns somente pregam palavras bonitas e positivas. Outros somente falam em benefícios pessoais para os seguidores. É tempo de voltarmos à palavra de Deus e ensinarmos o básico do Evangelho de Cristo e darmos ao povo a base sólida da Bíblia. O Evangelho com autoridade de uma vida santa. O Evangelho chegou no poder do Espírito Santo, com plena convicção na palavra e com coerência na vida dos mensageiros. Paulo afirmou: assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. O pregador deve viver o que prega. Se a vida do mensageiro estiver em pecado, não haverá autoridade espiritual. Infelizmente, muitos pregadores não levam a sério a palavra de Deus. Vivem uma vida de pecado, sem escrúpulos, motivações erradas, desonestidades nas finanças, guardando raiva e mágoa de pessoas, adulterando, vivendo fora da vontade de Deus, mas continuam tentando manter-se no ministério. Chega um momento que Deus diz: basta, e o pecado vem à tona. Santidade na vida do pregador é condição fundamental para que os resultados sejam alcançados. Jesus vivia o que ensinava. Paulo também, e tantos outros que tiveram resultados positivos no ministério, por causa da coerência entre o que pregam e o que vivem. Ouvi um testemunho poderoso a respeito do Dr. André Murray, o maior avivalista que a África do Sul conheceu. Autor de diversos livros, um estadista em missões, a Igreja Reformada Holandesa ouviu falar do avivamento que estava acontecendo na África do Sul e queria constatar se realmente o que Murray prestava e escrevia era real em sua vida. Os irmãos que foram lá para investigar voltaram com o seguinte relatório: Murray não prega a metade do que vive. Vejam bem, a vida dele falava mais alto do que a sua pregação. Precisamos de homens e mulheres com esta qualidade. Se você estudar a Bíblia, descobrirá que essas qualidades devem ser marcas na vida de todo cristão, não somente dos pastores e líderes. Ore por você. Peça
ao Espírito Santo para encher você com seu poder. Peça a Deus fome e sede por sua palavra. Peça a Deus uma vida de santidade e obediência à palavra. Ore pelos outros. Ore para que as igrejas do seu estado sejam cheias do Espírito Santo. Ore para que haja ensino da palavra em todas as igrejas e desejo dos cristãos de aprender todo o conceito de Deus. Ore por santidade em todas as igrejas, para que os cristãos vivam os princípios da palavra de Deus. Versículo para você memorizar. Porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e Acaia, mas também por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma. 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 8.